Hoje no Jornal da Univates. Quem pagar o IPTU em Lajeado até final de janeiro ganha 15% de desconto. O município de Arroio do Meio lança livro escrito pela comunidade. Inclusão é tema de seminário. E conheça mais sobre a Escola de Música Josélia Ferla, que se apresenta hoje na Univates. Essas e mais notícias a partir de agora. Está no ar o Jornal da Univates. Boa noite. Boa noite. Após 10 dias de trabalho em todos os bairros de Lajeado, a Vigilância Ambiental em Saúde concluiu a fiscalização e descartou a hipótese de foco de mosquito da dengue. Apenas larvas de mosquito comum foram identificadas. O trabalho foi de amplo conhecimento e com o objetivo de não ficar somente nas imediações onde foi confirmado um caso da doença. Os agentes fizeram as coletas em residências, comércios, terrenos baldios e pontos estratégicos. Foram em torno de 1.800 amostras. Faixas de pedestre elevadas estão sendo colocadas na Avenida Alberto Miller, no alto do parque. Como a sinalização ainda não está concluída, se recomenda que os motoristas tenham cuidado ao trafegar pela via. O objetivo das elevadas é reduzir a velocidade no trecho. O IPTU em Lajeado teve correção de 9% para 2016. A partir do dia 4 de janeiro, cerca de 58 mil contribuintes já podem fazer o pagamento. Nesse ano, são 4 mil carnês a mais do que no ano passado. O aumento de 9% no IPTU de Lajeado foi definido baseado na média acumulada do INPC, IPCA e IGPM dos últimos 12 meses. O pagamento começa em 4 de janeiro para quem quiser desconto. Quem pagar, então, antecipado em janeiro até o último dia útil, que é dia 29, vai obter 15% de desconto. Então, é importante lembrar que a gente antecipou os vencimentos em 2016. Janeiro, fevereiro e março. No mês de fevereiro, 7,5% e no mês de março ainda consegue um desconto de 5%. O vencimento, então, do IPTU esse ano é abril. Então, quem optar por não pagar com desconto, paga no vencimento que é abril e aí sem desconto algum. A inadimplência em Lajeado tem sido de 10% a 12%. Nos preocupa um pouco o ano que vem, né? Que a economia possa apresentar maiores dificuldades, então é bastante preocupante essa questão de que esse índice possa aumentar. Por isso, a estimativa de arrecadação é de 19,5 milhões de reais, mesmo parâmetro de 2015. Só que Lajeado conta agora com 4 mil novos contribuintes. Esta realidade, digamos assim, ela é bastante surpreendente porque em anos anteriores, no máximo, a gente conseguiu chegar a 2.000 e poucos, 2.500 imóveis. Então, esse número é bastante significativo e nos faz, assim, criar uma expectativa maior da arrecadação de que este ano, inclusive. E mais informações no site da Prefeitura, que é lajeado.rs.gov.br, no link Secretaria da Fazenda. Logo mais, às 9 da noite, tem a terceira edição da apresentação Janelas de Natal em Estrela. O espetáculo é em frente à Secretaria de Educação e reúne estudantes da Rede Municipal de Ensino. E a seguir, Comunidade de Arroio do Meio lança livro. São 168 escritores. Nós já voltamos. No comentário de hoje sobre História e Relações Internacionais, o professor Matheus Dalmas fala sobre as eleições na Venezuela. Boa noite, Matheus. Olá, boa noite. Nesse domingo, na Venezuela, houve eleições para renovar o parlamento daquele país e o que se viu na apuração dos votos é a vitória maciça de uma coalizão de centro-direita na Venezuela. Chama atenção pelo fato de que, por muitos anos, a Venezuela foi governada por um grupo de centro-esquerda que teve Hugo Chávez como a grande liderança nos últimos anos e, mais recentemente, Nicolás Maduro, o atual presidente, que assumiu o cargo depois da morte de Hugo Chávez. A vitória de um grupo de centro-direita na Venezuela não é um fenômeno isolado. Se a gente observar com atenção o fenômeno eleitoral que vem ocorrendo na América Latina nos últimos tempos, parece que a gente vive um momento de uma renovação no quadro político.
Na Argentina, houve há pouco tempo a vitória de Maurício Macri, significando uma tendência de centro-direita depois de anos de casal Kirchner na Argentina. A vitória de Maurício Macri, a derrota de Nicolás Maduro na Venezuela, talvez demonstre um indício de que um campo de centro-direita esteja chegando ao poder em vários países latino-americanos. A Venezuela com a renovação do parlamento, a Argentina com um novo presidente, o desgaste de Michelle Bachelet no Chile, o desgaste de Dilma Rousseff no Brasil, dão indícios de que o projeto de centro-esquerda, que por tanto tempo dominou a América Latina, pode estar chegando aos seus dias finais. E se uma nova coalizão de centro-direita é a tendência da América Latina daqui para frente, a gente pode imaginar uma mudança tanto na política interna quanto na política externa da América Latina. Internamente, ao invés de um Estado comprometido com o bem-estar social e com muitos gastos para proporcionar a assistência social, a gente pode estar vendo a emergência de um Estado que tem um discurso de austeridade, de corte de gastos e de controle da economia com um combate forte à inflação. Aquela ideia do Estado desenvolvimentista parece estar cedendo espaço para um Estado liberal. E do ponto de vista externo, ao invés de uma política externa de distanciamento em relação aos Estados Unidos e ao hemisfério norte, ao invés de uma política externa mais independente, que busca apoios no hemisfério sul, num eixo sul-sul, o que talvez a gente verifique daqui para frente é uma retomada do alinhamento da América Latina com os Estados Unidos, com o hemisfério norte, com a União Europeia. E tudo isso a gente pode verificar, por exemplo, nas primeiras atitudes de Maurício Macri, como o novo presidente da Argentina, na medida em que se acena para uma tentativa de retirada da Venezuela, do Mercosul, e uma reaproximação da Argentina com os Estados Unidos. Enfim, depois de praticamente 2 décadas de uma tendência de centro-esquerda na América Latina, a gente pode estar enxergando o nascimento de um novo ciclo daqui por diante. Eu volto semana que vem com mais comentários sobre história, política e relações internacionais. Obrigado, Matheus. O Centro de Controle de Zoonoses e Vetores faz a exposição Celebridades de Quatro Patas. O evento é dia 20 desse mês, das 2 às 5 da tarde, na sede da Associação dos Moradores do Bairro Praia, na rua Barão do Santo Ângelo, número 276. O objetivo é promover ações de assistência social, incentivando os cuidados e a adoção de cães e gatos que foram abandonados pelos donos e recolhidos pelo município ou entidades que prestam o mesmo serviço. Na programação haverá ainda distribuição de material educativo sobre zoonoses e vetores e chipagem de animais. Escrever parece algo simples, tarefa fundamental que se aprende ainda nos primeiros anos da escola. Mas escrever bem nem sempre é fácil. Ler ajuda a melhorar a escrita e ampliar os horizontes, além, é claro, de facilitar a aprendizagem e formação dos indivíduos. Com tantos benefícios que a leitura e escrita podem oferecer, a Prefeitura de Arroio do Meio realizou mais uma edição do concurso literário tradicional da cidade. Textos escritos por pessoas das mais diferentes idades foram selecionados para formar um livro. A obra já está pronta e vai ser lançada hoje à noite. A primeira delas é a Alma. Sim, essa mesma, a mais importante. O texto de Dana foi selecionado para o livro deste ano. Na Mala Mil Aventuras foi o tema escolhido para o concurso, mas a estudante resolveu escrever algo diferente do óbvio, como viagens e experiências pessoais. No meu texto eu queria escrever mais sobre sentimentos, como meus colegas fizeram mais sobre experiências da vida deles. Eu resolvi escrever sobre as emoções, porque é uma coisa que eu lido bastante e gosto de escrever. Ana Carolina também foi selecionada, mas essa já é a terceira vez que um texto da jovem estudante vai para o livro, resultado do gosto pela leitura. Eu gosto bastante de ler, por causa que tem muitas histórias que às vezes juntam com a tua história que tu tá vivendo, sabe? E isso ajuda bastante porque tu tem mais ou menos uma ideia de como é que tu vai fazer o teu texto. O concurso literário de Arroio do Meio existe desde 1998. 11 obras já foram publicadas. O livro deste ano já está pronto, mas vai ficar guardado até a hora do lançamento. Ao todo, 550 textos foram escritos e 168 foram selecionados. Todas as 13 escolas do município envolvidas diretamente com o concurso, mas também a escola, além de
de incentivar seus alunos à produção, também incentiva a sua comunidade. Então, é todo o município de Arroio do Meio. Temos dois extremos. Nós temos um aluno de primeiro ano, ou seja, com 6 a 7 anos, e um senhor de 90 anos que tiveram seus textos selecionados. Então, é bem essa a proposta do livro, que ele realmente abra a possibilidade para todos produzirem. Mais do que apenas textos, o livro de Arroio do Meio é um registro, material que vai eternizar as histórias das pessoas da comunidade. O lançamento do livro é daqui a pouco às 7h30 da noite no CTG Querência do Arroio do Meio. Cada autor vai receber 3 exemplares. A obra vai estar disponível para toda a comunidade nas escolas da cidade e também na Biblioteca Pública Municipal. Amanhã o dia começa com tempo firme e o sol até aparece entre nuvens, mas ao longo do dia há risco de chuva em alguns momentos e deve haver sensação de abafamento. A quinta deve ser de sol, nuvens e ainda risco de chuva nos momentos de maior nebulosidade. Veja as temperaturas para amanhã. E a seguir, inclusão é tema de seminário. De uma pista de passeio às margens da ERS 413 em Santa Clara do Sul vai começar ano que vem. O projeto foi aprovado pelo DAER. A prefeitura vai construir a pista e o órgão estadual será responsável pela sinalização. O DAER também realizou o estudo técnico que apontou de que maneira deveria ser feita a obra. A construção vai ser em etapas, no trecho de 3,5 quilômetros entre a rótula da Avenida Emancipação e a divisa com Lajeado. A Univates realizou na tarde de hoje um seminário de inclusão com o tema Ampliando o Olhar sobre a Pessoa com Deficiência. O palestrante foi o psicólogo Décio Gauer, que falou sobre como alunos, professores e funcionários da instituição podem se relacionar com PCDs de maneira cada vez menos excludente. A Univates tem a acessibilidade como política. Conta com alunos, professores e funcionários com deficiência. Para auxiliar os demais a melhorar a visão sobre essas pessoas, derrubar mitos e tornar a convivência cada vez mais agradável, a instituição realizou o Seminário de Inclusão, com o tema Ampliando o Olhar sobre a Pessoa com Deficiência. O objetivo desse encontro é que nós possamos divulgar o tema da inclusão social e que nós possamos fazer o nosso grupo, professores, funcionários, refletir sobre a questão da inclusão. E a Univates, como instituição comunitária, instituição de ensino superior, não pode estar à margem desse processo. Então, cada ano a gente traz uma novidade, reúne o pessoal e vai uma reflexão para casa. Como que a gente pode fazer para contribuir com a questão da acessibilidade vista como uma questão geral, não apenas de barreiras arquitetônicas. Além de ser uma questão legal, para as empresas de até mais de 100 funcionários terem uma obrigação de terem em seu quadro pessoas com deficiência, para verificarmos e analisarmos como isso é possível e como fazer esse processo sem que seja apenas uma obrigatoriedade, e sim algo de conscientização das pessoas. Então, trabalhar um pouquinho esse imaginário de que de forma a gente olha para essa pessoa. O nosso olhar é um olhar de pena, o nosso olhar é um olhar de reprovação, a minha postura é de participar disso ou achar que isso não é um problema meu. Enfim, para tratarmos um pouquinho dessas questões, para facilitar esse processo de adaptação dessas pessoas. O palestrante aponta que é possível que o olhar sobre as pessoas com deficiência seja menos excludente. Me parece que a forma mais prática de fazer isso é a gente mudar um pouquinho e termos a coragem, né, de nos envolvermos diretamente com as pessoas com deficiência. Porque elas têm uma visão de mundo, elas têm uma percepção, muitas vezes é uma percepção muito mais amedrontada, às vezes até culpada, né, e elas também têm algo a nos ensinar. Vejo que principalmente da forma de encarar o sofrimento, de encarar o próprio preconceito, sejam eles de gênero, de social, racial, enfim. Então, nessa linha, me parece que a melhor forma é nos aproximarmos e nos encontrarmos de uma maneira de igual para igual, no sentido de que onde é que nós somos iguais? Apenas na questão da dignidade da condição humana. As diferenças, elas são gerais, todos nós somos diferentes.
Um grupo de amigos de Teutônia coleta assinaturas de eleitores do município para encaminhar à Câmara projeto de lei que reduz os salários dos vereadores. De iniciativa popular, a matéria precisa ter pelo menos 1.100 assinaturas, o que equivale a 5% da população total para ser colocado em votação. A intenção é de que o salário passe dos atuais R$ 4.653 para R$ 1.158. E a seguir, conheça mais sobre a Escola de Música Josélia Perla. O grupo se apresenta hoje na Univates. Ontem foi a reapresentação do Lajadense. O clube que estreia na final de janeiro no Gauchão projeta a pré-temporada. O primeiro amistoso deve ser dia 19 desse mês no Estádio Olímpico da Univates contra um time amador de Bom Retiro do Sul. O Alviazul ainda deve enfrentar o Grêmio Sub-20. Também vai participar de um torneio em Veranópolis com participação do time da casa, Brasil de Pelotas e Juventude. A LAF começou o planejamento para a temporada de 2016. Em busca de renovações e novas contratações, a diretoria anunciou a saída do fixo Yala Silva. O jogador vai para o futsal do Catar em 2016. Silva chegou na LAF no início do ano e fez uma temporada de altos e baixos. Agora você vai conhecer um grupo que se dedica à música. Adultos, jovens e também crianças que, por meio dos instrumentos e do canto, tentam aprender muito mais do que melodias, canções e afinação. Disciplina e concentração também fazem parte do repertório da Escola de Música Josélia Yant Ferla. A escola trabalha com crianças a partir do 1º ano de idade. A ideia não é apenas ensinar a tocar algum instrumento. A música, ela vai muito além do que tocar um instrumento musical. Concentração, disciplina, são várias habilidades que são extremamente importantes para a vida pessoal do profissional, seja lá qual for a profissão que ele venha a seguir no futuro. Mas eu acho que são várias habilidades que são muito importantes para o crescimento pessoal. Para os professores, a atividade não é apenas um trabalho, e a relação com os alunos também foge dos padrões. Não tem como ser só professor-aluno, é tipo, tu vira psicóloga, vira super amiga, vira tudo. É incrível. Eu me vejo muito neles, né? Eu ensinando a música é como se eu estivesse reaprendendo, entende? Eu passo por todos os processos que eu já passei, só que eu orientando, então é uma coisa muito bacana de se fazer. O incentivo dos pais é fundamental para as crianças continuarem na atividade musical com dedicação. Nós achamos interessante, né? Incentivar a cultura e para aprender a ter um futuro mais bacana dentro desse meio que é tão bonito. Laura participa da escola desde pequena e hoje não se vê longe do piano. Eu toco desde muito cedo, desde os 2, 3 anos, e eu sempre gostei bastante. É uma coisa que eu sinto, se eu paro de tocar uma semana, um pouquinho por causa de alguma outra coisa, eu sinto bastante falta. Ai, a música para mim é a alma da vida, a essência. Eu não consigo me imaginar sem música. O grupo se apresenta logo mais às 8 da noite no Teatro Univates. A atividade é de graça e aberta a toda a comunidade. E a edição de hoje fica por aqui. A gente te espera amanhã à noite a partir das 6h30. Tenha uma boa noite. Boa noite e até amanhã.